Olá, meus queridos, tudo bem? Mr. Randes aqui de novo. Nós vamos trabalhar uma série de vídeos sobre tempos verbais, tá? Principalmente relacionado aos materiais que vocês receberam hoje aí da Active Voice and Passive Voice. Então, como é que eu faço para reconhecer que determinada frase ou determinado texto, determinada expressão está aí em qual tempo verbal, tá? Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre o Simple Present, o presente simples. Esse tempo verbal você vai utilizar quando você quiser expressar hábitos, rotinas, quando você for falar sobre coisas do seu dia a dia. Ele também serve para expressar verdades universais, como all men lie. Todos os homens mentem, né? Opa, tô brincando. The dogs bark, né? Os cachorros latem. Isso é uma verdade universal. The sky is blue, o céu é azul também, né? Então, verdades universais são essas coisas que a gente já confirmou, já tem uma certa exatidão, como também planejar coisas futuras. Sim, no presente simples você pode planejar coisas futuras, como ela vai chegar às 4h15, então she came at 4:15, ok? Nesse tempo verbal, vai acontecer um acréscimo, uma modificação na conjugação com a terceira pessoa do singular, na conjugação dos verbos com a terceira pessoa do singular. Como é que eu conjugo esses verbos no presente simples? Você vai conjugar os verbos, tá? No infinitivo sem o to. O que significa isso? Na nossa língua portuguesa, os verbos no infinitivo são aqueles verbos que não estão conjugados. Cantar, amar, correr, sorrir, né? São as famosas terminações ar, ir. Todos os nossos verbos terminam com essas terminações, certo? E na língua inglesa, a gente reconhece que esse verbo está no infinitivo, quando ele tem o to e mais o verbo to be, ser ou estar, to go, ir, to do, fazer, to have, ter, né? Então, as conjugações no presente simples, elas são realizadas com esses verbos sem o to. E na terceira pessoa do singular, elas sofrerão alguns acréscimos. Em suma, tá? Todos os verbos recebem S na terceira pessoa do singular. Agora tem as suas particularidades. Se esse verbo terminar com a letra O, S, SS, SH, CH, X ou Z, esses verbos sofrerão um acréscimo de ES, a sua estrutura, né? Então, o verbo to go, né, que é o verbo go, vai ficar goes. O verbo fix, que é fixar, vai ficar fixes. O verbo, deixa eu ver qual outro aqui, do, vai ficar does, né? E por aí vai. Agora, se esse verbo terminar em Y, e antes desse Y tiver uma consoante, eu vou eliminar o Y e vou acrescentar IES. Exemplo, o verbo stud, estudar. Com a terceira pessoa, né, vou conjugar I stud, you stud, he, she studies. We stud, you stud, they stud. Percebeu que fica a mesma estrutura, eu só mudo ali na terceira pessoa do singular, tá certo? Então, é mais ou menos isso. E vai aparecer também aí no presente simples o verbo auxiliar, o famoso do e does. O verbo to do é o verbo fazer. Só que quando ele aparece como auxiliar na frase, ele não tem tradução, tá? Mas ele vai estar ali, ele não aparece na forma afirmativa, ele está implícito, mas ele aparece lá na interrogativa e negativa obrigatoriamente. Você não consegue escrever ou falar uma frase no presente simples sem ter aí o verbo auxiliar do ou does, no caso da terceira pessoa do singular. Vamos lá às anotações? Open your notebook. E aí, tudo que eu registrar aqui nessa tela, vocês coloquem aí no caderno de vocês.
É bom vocês terem essas anotações, porque vira e mexe nós estamos aí participando de determinados assuntos que precisa voltar lá no que você aprendeu no primeiro ano do ensino médio, por aí vai. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só deixar aqui. Coloque aí no seu caderno, in your notebook, the simple present tense, tá? E aí eu vou crescer aqui porque a gente vai colocar mais informações, tá bom? The simple present tense. Então, o que que a gente precisa deixar registrado referente a esse tempo verbal aqui? Primeiro registro. Vou ter verbos no infinitivo sem o to. Terceira pessoa do singular. Quem são as terceiras pessoas do singular, gente? Aí você já deixa registrado. He, she ou it, tá? Recebe a sua estrutura. E aí a gente pode até colocar, dando uma ênfase aqui, entre parênteses, tá bom? Então, a regra geral é essa, mas aí agora a gente coloca assim, para ficar bem bonitinho. Regra geral, tá? Quase todos os verbos, com exceção do to be, que é o verbo ser ou estar, que quando está conjugado é am, is ou are, e da maioria dos anômalos. O que são verbos anômalos, gente? São os verbos modais na língua inglesa, tá? É o can, could, may, might, will, shall, tá? Formam a terceira pessoa do singular com o acréscimo, esse acréscimo tem acento, professora, acréscimo de S, tá? Example, coloca aí bem bonitinho. Work, vai ser works, na terceira pessoa do singular. Live, vai ser lives. O que mais? Play, vai ser plays. Mas a senhora não falou que quando o verbo termina em Y, eu elimino o Y? Isso se antes do meu Y tiver consoante. Se tiver vogal, ele vai entrar na regra geral, só recebendo o S lá, só acrescentando o S aonde? Na terceira pessoa do singular. Aí você coloca assim, particularidades desse tempo verbal. 1. Se o verbo, tá? Se o verbo terminar em SS, SH, CH, X, Z ou O, acrescenta-se ES, beleza? Acrescenta-se ES. Vamos colocar entre parênteses aqui para não confundir, tá? Acrescenta-se ES, essa estrutura verbal. Exemplo, o verbo kiss, que é o verbo beijar, vai ficar kisses, ok? O que mais? Wash, verbo lavar, vai ficar washes. Teach, que é o verbo ensinar, vai ficar teaches. Deixa eu pegar mais um. Do, que é o verbo fazer, vai ficar does. E assim por diante. 2. Se o verbo terminar em Y precedido de consoante,
troca-se o Y por IES. Então, eu vou eliminar o Y do verbo e vou acrescentar o IES. A gente viu que já com o verbo play, que é o verbo jogar, não acontece isso, né? Então, aqui eu vou ter try, tentar, vai ficar tries. Viu que eu eliminei o Y? Stud, vai ficar studies. Beleza? E por aí vai. Senão vai ficar muito extenso aqui o nosso quadro. E é bom a gente saber para que serve, né? Como eu falei no início, para expressar hábitos e também para falar verdades universais. Tá certo? Expressa ações habituais ou que se repetem no presente, geralmente usado. Aí você anota assim, com quais adverbs, quais advérbios, né? Vamos lá. Always, sempre, often, com frequência, né? Muitas vezes. Usually, usualmente. Frequently, frequentemente. Sometimes, às vezes. Never, nunca. Seldom, raramente. Every day, todos os dias. I go to school every day. Vou para a escola todos os dias. Every day, on Mondays, às segundas, né? Você faz determinada atividade somente às segundas. Você vai usar o simple present. Ok? Beleza? Né? Então, o que mais sobre essa questão, né? A gente falou lá. Deixa eu apagar agora. Vamos lá para mais umas informações aqui. Né? Uso. Geralmente os verbos que indicam sensação, percepção ou conhecimento não são usados nas formas contínuas, mesmo quando a ação se passa no momento em que se fala, tá? Então, cuidado com isso aí. Tem uma diferença em alguns verbos. Ó, I don't like it. Não estou gostando disso. Do you understand? Você está entendendo? Do you see that? Você está vendo aquilo? Por mais que esteja usando o gerúndio, esses verbos, tá? Eles indicam um momento presente, que é o see, ver, like, gostar, know, saber, understand, entender, hear, ouvir, love, amar, remember, relembrar, hate, odiar, want, querer, believe, acreditar, tá bom? Outra coisa referente a este verbo, os auxiliares, tá? Do e does. Então, se eu coloco assim, you like, não, você gosta de estudar inglês. Na afirmativa, you like study English. Na interrogativa, do you like study English? Você gosta de estudar inglês? Na negativa, you don't like study English. Você não gosta de estudar inglês, tá? Então, eu vou ter a presença aí do ou does, dependendo de quem é o pronome ali, tá? De quem é o sujeito da frase. Se for com he, she, it, vou usar o does. Se for com I, you, they, o we e you também no plural, eu vou usar o do. E no passado, esse verbo auxiliar é o did. Mas isso a gente vai ver in the next class. See you. Bye, bye.